Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vim aqui conversar um pouquinho e senti a necessidade de falar sobre isso. Desde essa semana nós tivemos uma notificação do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, fazendo trazendo um novo dado, né, sobre a questão da incidência do transtorno do espectro autista nos Estados Unidos. A nova previsão é de que de 36 crianças, uma nasça dentro do espectro. E esse dado, desde que foi informado, tem causado um certo espanto, uma preocupação, e algumas pessoas podem não estar entendendo muito bem o que isso significa. E refletindo muito sobre esse dado, me veio algumas questões. Se a gente comparar a 1999, que seria, ou a década de 80, que seria de 1.000 crianças nascidas, uma teria o transtorno, é realmente um dado alarmante. Mas eu também acredito que outras questões envolvam esse resultado cada vez menor, né? Mais reduzido, trazendo esse boom, né? Que algumas pessoas acham até de forma muito preconceituosa que o autismo virou moda, mas não. Realmente há uma manifestação, uma movimentação em torno dessa última década, e principalmente reforçando com a questão do acesso à internet, do acesso à informação, das pessoas saindo dos seus casulos, né, conseguindo falar sobre o tema, e essa abertura realmente de quem não faz parte desse universo, ter essa sensibilidade de ouvir e entender do que isso faz parte, que não é só envolvido numa pessoa, numa família que tem uma pessoa com TEA, né? Mas se a gente parar para analisar esse dado hoje, ele faz parte de uma comunidade, né? Ele envolve uma comunidade inteira. Então, uma das possíveis causas desse aumento é a questão de mais diagnosticados, né? De profissionais que estão em constante formação, tentando compreender, estudando muito todo esse universo, sabendo das peculiaridades de cada pessoa com transtorno, entendendo muito bem que os graus, o gênero, tudo isso é muito específico. Antes até se falava, não existe uma tendência maior para os meninos, mas a gente sabe também que o autismo em meninas ele é muito mascarado, elas conseguem contornar muito bem esses sintomas e por isso são diagnosticadas um pouco mais tarde. O diagnóstico de adultos também tem sido muito prevalente ultimamente. O acesso à informação, professores na escola, né? A escola tendo esse olhar de entender como é que esse aluno ele também pode ser visualizado, principalmente nas zonas mais humildes, nas escolas que não tem, a família não tem esse suporte, e na área da saúde também, do acesso a esse diagnóstico de forma mais rápida. Um exemplo, por exemplo, aqui no estado é do Centro de Diagnósticos, que foi desenvolvido no Hospital Geral para fazer esse diagnóstico precoce, né, fazer todo esse acompanhamento no Hospital Geral e, claro, conseguiu fazer com que muitas famílias tivessem também essa resposta, coisa que há 10 anos atrás era muito mais difícil, né?
Então, quando a gente fala desses dados, a gente tem que entender que não é uma coisa isolada, né? Ah, eu não tenho nenhum parente com transtorno, eu não tenho relação nenhuma com... Não, você tem. Se você é um profissional da área da educação, 1 em 36, isso quer dizer que daqui a algum tempo, de 12 turmas que eu tenho como professora de arte, provavelmente em cada sala que eu entrar, eu teria um aluno fazendo parte do TEA, né? E isso vai muito além, vai das políticas públicas, como é que essa escola vai estar preparada para atender essas crianças, né? O auxílio de um cuidador, que ainda é algo assim, que é uma grande dificuldade, é triste de ver os relatos de pais tendo que ir até a escola para ficar com seus filhos, porque não tem um professor de apoio, não tem um cuidador dentro dessas escolas. Então, você, enquanto profissional, você precisa, como comunidade escolar, você precisa começar a entender que isso faz parte, sim, da sua área profissional, né? Isso faz parte, a inclusão ela é exatamente isso, é você entender que esses agentes estão totalmente ligados à sua vida também. Na área da saúde, né, como esse gestor, como esse prefeito, como esses vereadores, como os assistentes sociais, secretários, essa demanda maior, será que eu estou com um centro que atenda gratuitamente essas pessoas? Elas está sendo suprida com essa grande demanda? Será que eu colocando um fonoaudiólogo, colocando uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta para atender dentro desses centros de reabilitação, será que está sendo o único recurso, está sendo correto colocar somente essa quantidade? Será que a gente não está triplicando, né, profissionais dentro desses centros também, tanto da rede pública como particular, tentando entender se de fato eles estão realmente com a iniciativa de realmente ajudar essas pessoas, né? Entender que cada indivíduo com TEA é um indivíduo particular, tem suas peculiaridades, que por mais que eu atenda 5 crianças com TEA, a estratégia, a intervenção, ela é diferenciada, né? Não vai ser igual, assim como nós dentro de uma sala de aula, a abordagem para cada turma pode ser muito diferente, pode ser que dê certo com algum e dê certo com outro, e entender que esse processo de fazer a diferença, de querer realmente fazer dar certo é muito importante, tanto dentro das escolas como nos atendimentos multidisciplinares e dentro dessa manifestação que ocorre dentro dessa comunidade, né? Nós estamos próximos do dia 2 de abril, que fala exatamente desse momento pontual sobre o dia da conscientização do autismo, e esse dado ele é o início, né? É o início de uma reflexão que já está, né? Já está muito frequente. Existem muitas pessoas muito importantes à frente desse tema, tanto na política como na área educacional, como na área da saúde, falando e ajudando imensamente várias e várias pessoas, de forma direta ou indireta. Eu faço questão de valorizar o trabalho de um canal no YouTube que ela não faz ideia assim o quão ela é maravilhosa, o quanto ela atinge famílias que talvez nenhum profissional faça a diferença na vida de uma família como ela faz, que é a Carol Rivera, que é Carol Rivelo, que ela é a
criadora do canal Nossa Vida com a Alice, ela é mãe da Alice e do Antônio. A Alice tem síndrome de Down e ela criou o canal exatamente para ajudar a filha. E eu sou uma prova que eu pude ver o meu filho cantar, eu pude ver, ouvir a voz do meu filho através do canal dela, né? Então são essas pessoas, né, que eu consigo perceber que realmente estão fazendo a diferença dentro desse processo da inclusão. Mas também vivo um momento assim de muita reclusão, porque eu tem muita coisa que me deixa muito desacreditada, né? Às vezes eu me calo, me deixo mais recuada, porque realmente ainda falta muita coisa a melhorar. E nesse dia 2, ele me causa exatamente isso, né? Esse misto de sentimentos. Mas a gente, como mãe, como querendo sempre o melhor para os nossos filhos, espera realmente que esse processo ele avance para o melhor, né? Sempre melhore cada vez mais essa luta pelos direitos da pessoa com deficiência, não só os autistas, mas todas as pessoas com deficiência. Muito obrigada. Boa noite.